Muitas pessoas acreditam que o gestor deve ser um super ser humano. Tem que planejar, tem que tomar decisões, tem que orientar a equipe, tem que resolver os problemas, tem que corrigir quando as coisas são mal feitas. Isso é um grande engano. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como é que a gente sai da teoria para a prática para entender o verdadeiro papel do gestor. Olá, eu sou o Kleber Nóbrega, autor do livro O ABC da Gestão, e estou compartilhando aqui conteúdos do livro na série chamada Gestão Sem Complicação, em que eu apresento o CPF do gestor, conceitos, princípios e ferramentas para fazer gestão no mundo melhor. Nossos três personagens que nos acompanham nessa jornada: Helena, a gestora e empreendedora, que quer fazer a coisa certa; Roberto, o gestor prático que faz as coisas acontecerem sem nada de teoria; e o Carlos, que é o mentor, o orientador, que traz orientações de como fazer a gestão melhor. Nesse episódio, quem começa falando é o Roberto, que faz a seguinte colocação: Carlos, a Helena está trazendo alguns problemas, algumas dificuldades. Eu gostei do que você falou no nosso encontro anterior, aquela história de quadro para ver a gestão. Parece que as coisas começam a fazer sentido. Mas olha só, na prática, como é que essas coisas funcionam? Eu vou fazer uma provocação aqui para você, Carlos. Chega de teoria. Como é que a gente faz essa coisa realmente acontecer? E o Carlos responde para ele: olha, muito boa a sua provocação. Nós vimos no vídeo número 3 o PDCA, e agora, nesse nosso encontro, eu vou exatamente trabalhar uma maneira de como você pode aplicar aquilo para você fazer a avaliação, o autodiagnóstico de sua gestão. A Helena pergunta se já vão sair da fase de conscientização. No Canvas, conscientização, ativação e transformação. E o Carlos diz que não. Nós estamos exatamente iniciando agora, de forma prática, a conscientização. Nós vamos fazer essa avaliação da gestão usando o PDCA, mas de uma forma totalmente inovadora e também extremamente prática a partir da realidade de como você trabalha, Helena. E a Helena então comenta aqui: tudo bem, estou pronta, podemos começar? O ditado popular que nós usamos aqui nesse vídeo é que quem faz tudo sozinho não constrói equipe. Mas aí o Roberto pergunta: sim, não vai ter conexão cultural? Não tem música para esse assunto aqui? E o Carlos diz: tem sim. No capítulo 5 do livro ABC da Gestão, o autor coloca o seguinte trecho de música, uma música do Vanderly: sabe o que eu mais quero agora, meu bem? Morar no interior do meu interior para entender. Me leve para qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. O Vanderly. E o que isso aqui tem a ver com o que a gente vai falar, né, no conteúdo desse livro? Morar no interior do meu interior para entender. O conteúdo desse vídeo tem a ver com você fazer uma reflexão sobre como você está fazendo a gestão hoje. Então, ele pressupõe, ele exige, ele requer obrigatoriamente uma reflexão muito verdadeira de como você está fazendo a gestão hoje. E para tornar mais prático, conforme o próprio Roberto pediu e a Helena consentiu, eu já vou direto para uma matriz de atividades do gestor. A ideia aqui, e você pode fazer isso, você que está assistindo aqui o vídeo, você pode fazer o que eu vou descrever aqui agora, que o Carlos pediu para o Roberto e a Helena fazerem. Tá? Faz o seguinte, ó. Relaciona as 10 atividades que você passa a maior parte do seu tempo fazendo como gestor. Ao longo de um mês, normalmente, quanto tempo você passa, descreve as suas atividades: reunião, planejamento, orientação, acompanhamento, relatório, tudo. Enfim, tudo que você faz. Não bota só gerenciar. Ah, eu passo gestão e faço o tempo inteiro fazendo gestão. Não, descreva de maneira detalhada. Você responde e-mail, você elabora planos de trabalho, você faz algum relatório, você faz a definição de metas e objetivos, você executa o trabalho. Se você é do setor de compras, você efetua compras. Se você é da área comercial, você faz venda. Se você é um médico, você também atua como médico, né? Ou seja,
Quais são as 10 atividades que consomem a maior parte do seu tempo ao longo de um mês? Kleber, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho memória, né, de tudo isso que eu faço. Tem sim, você consegue. Você consegue fazer isso. Não se preocupe com a questão da precisão do exercício. Tá? Ele tem uma certa imprecisão, mas costuma dar certo. Em 99,9% das vezes que eu usei esse exercício, ele costuma dar certo. Então você pensa assim, normalmente num mês, né? Os primeiros 2, 3 dias, primeira semana, depois a segunda e terceira semana normalmente são semanas que a gente faz atividades rotineiras, né? No início, geralmente tem um fechamento do mês anterior, e quando você já está na quarta semana, normalmente vem aquela alavancagem para alcançar os resultados, enfim. Descreva as 10 atividades que você passa a maior parte do seu tempo fazendo, tá? E a tarefa mais difícil vem agora. Quantas horas você dedica àquela atividade ao longo de um mês? Kleber, mas você quer que eu faça isso aqui? Eu vou precisar ter memória de elefante para fazer isso aqui, porque o elefante é grande e parece que a memória dele é grande, né? Não, puxe pela memória, pode fazer a reflexão. Por exemplo, tem atividades que você faz todo dia. Quanto tempo você gasta naquela atividade? Meia hora. Então pronto, considera 25 dias úteis no mês. Não, tem atividade que eu faço toda segunda-feira, das 8 às 10. Bom, você já sabe, são 2 horas a cada semana. No total do mês você vai ter 8 horas. Tem atividade que eu faço, tem uma reunião de resultados que eu faço na primeira sexta-feira de cada mês. Ela é da sexta-feira das 8 ao meio-dia, são 4 horas. Então vai puxando pela memória. Para o vídeo aqui, tá? Você que está assistindo no YouTube, né? Todo mundo está aqui assistindo no YouTube. Para e faz uma reflexão sobre isso, anota, é preciso anotar, escreva as 10 atividades, do lado direito você escreve o total ao longo de um mês. E para ajudar, normalmente, ao longo de um mês, a gente trabalha 200 a 220 horas, né? 200 a 220 horas oficiais. Se bem que tem alguns que trabalham somente 8 horas por dia, então tem um pouquinho menos de tempo. Você sabe o tempo total que você trabalha. Kleber, mas eu levo trabalho para casa, da empresa. Tudo bem, considera isso também. Você tem que pensar na sua atividade profissional. Tá? Esquece lazer, esquece estudo, esquece o que você faz no sábado e domingo, que não seja o trabalho. Você tem que fazer isso pensando nas suas atividades profissionais. Beleza? Bom, eu estou pedindo as 10 porque a gente precisa de um número razoável para ter depois possibilidade de fazer uma análise mais profunda. Se você só conseguiu relacionar 5, talvez você esteja ganhando mais do que deveria. Se você só consegue relacionar 3, pense um pouquinho mais. Você consegue, detalhe um pouco mais. Algumas dessas atividades ela pode ser feita com públicos diferentes, em momentos diferentes, em locais diferentes, e aí você pode fazer sentido desmembrá-la. Eu preciso que você faça literalmente 10 e que depois o tempo delas somadas, o tempo total, seja aí em torno de 180, 200 horas no mês. Dê pause, faça essa tarefa, né? Depois que você tiver feito, aí nós vamos para a próxima etapa. E qual é a segunda etapa? É você pegar cada uma dessas atividades e classificar se é uma atividade de planejamento, de execução, de verificação e de ação corretiva. Aí o Roberto chega para o Carlos e diz assim, não, mas eu não sou negócio de apagar incêndio, não. Você falou que a administração de apagar incêndio é o A, né, do PDCA. Eu não tenho isso. Muito bem. E aí cada um começa relacionando às vezes tem atividade que tanto é de planejamento como de acompanhamento, certo? Mas com certeza não vai ser de execução. Então, cada atividade você separa o quanto você está dedicando a planejamento, execução, verificação, acompanhamento e ação corretiva. PDCA. Dê pause aqui no vídeo, faça essa totalização, faça com critério e, como eu disse, né, lá atrás, morar no interior do meu interior, faça isso com bastante sinceridade. Afinal de contas, você
é o maior interessado em melhorar o seu processo de gestão. Então, depois que você dividiu as atividades em quanto tempo é de planejamento, de execução, de verificação e de ação corretiva, aí eu vou pedir para você somar. Você vai pegar tudo isso e fazer uma soma. Quanto do seu tempo total está sendo para planejamento, quanto está sendo para execução, quanto para verificação, quanto para ação corretiva. Eu vou contar para vocês o resultado que a Helena e o Roberto encontraram na atividade prática deles. O Roberto identificou o tempo dele como 65% em tarefas de execução, 5% planejamento, 10% em verificação e 20% em ação corretiva e de melhoria. A Helena encontrou 35% na execução, 35% na verificação, 20% na ação corretiva, no A, e 10% no planejamento. E aí agora vem a reflexão angustiante. O Roberto se sentiu desconfortável. 65% no duo quer dizer que eu sou o gestor tarefeiro. O Carlos dá um leve sorriso e diz sim, exatamente isso. Quanto mais você está executando, menos provavelmente você estará alcançando os seus resultados. A Helena com 10, 35 na execução, 10 no planejamento, 35 na execução, 35 na verificação e 20, né, na ação corretiva. Não está tão mal. Mas aí os dois perguntam, sim, mas qual é o sentido disso? E aí o Carlos aproveita para dizer, olha, as duas principais atribuições do gestor são planejamento e verificação. Você deve estar dedicando a maior parte do seu tempo para planejamento e verificação. Aí o Roberto chega e diz, mas você falou então que o gestor tarefeiro, o técnico não pode chutar a bola, então eu não posso fazer nada de execução de atividade, eu não posso fazer uma venda, eu não posso fazer uma reunião com um cliente, eu não posso fazer uma visita a cliente. E aí o Carlos diz, não, pode, você pode, tudo isso. O problema é o quanto você faz isso dentro do tempo total que você tem. A Helena faz então a pergunta, então 10% aqui para planejamento e 35% na execução, o que é que eu deveria fazer? E aí o Carlos diz, olha, inverta. Talvez eu não sei se você deve literalmente inverter ser 35 e 10, mas com certeza você precisa dedicar menos tempo à execução e mais tempo a planejamento e verificação. E aí o Roberto pergunta, não seria melhor ter 25, 25, 25, 25, né? 25% em cada uma das 4 fases do PDCA? O Carlos diz, não, isso não existe. Talvez até exista numa determinada situação, mas o ideal é que você tenha a maior parte do seu tempo planejando e verificando resultado. Uma parte menor executando e o A de atuar corretivamente seria bom que fosse 0, mas aí você tem a atuação em termos de inovação ou mesmo em termos de melhorias. Então o A vai acabar tendo sempre um pouquinho de utilização. A Helena está um pouco angustiada, olha para o Carlos e diz, mas o que eu faço agora, o Vanderly, né, onde Deus possa me ouvir, o que eu faço agora? Eu não sei o que eu vou fazer. E aí o Carlos diz, não, fique tranquila, fique tranquila. A conscientização começa exatamente por isso. Entender como você está trabalhando hoje. A coisa mais importante que você poderia fazer nesse momento era exatamente isso. O quanto você está dedicando, o quanto você está sendo gestor. A partir daí, você vai poder então trabalhar para mudar essa realidade. E a Helena então pergunta, mas e o que eu faço, Carlos? Aí ele faz, olha, nosso próximo encontro vai ser exatamente para definir como você reage a essa situação que você encontrou. E eu compartilho com você que está aqui assistindo o vídeo da mesma maneira que Roberto e Helena tiveram ali um certo desconforto, um certo incômodo em relação ao resultado que eles estão alcançando. Talvez você encontre também, sem problema nenhum. O importante é você saber onde você está, para que a partir daí você possa definir o que você precisa mudar no seu trabalho, no seu dia a dia como gestor. Se esse vídeo fez sentido para você, se trouxe algum ensinamento para você, dê o seu like para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas.
Se você, ao assistir esse vídeo, lembrou de alguém, talvez um gestor muito próximo a você, compartilhe esse vídeo, dizendo simplesmente que o vídeo trouxe algumas reflexões muito boas para você. E se você quiser aprofundar um pouquinho mais e ter acesso às ferramentas, é só você acessar o livro ABC da Gestão, cujo link eu vou botar aqui na descrição desse vídeo. Para você compartilhar um conteúdo um pouco mais detalhado do que esse vídeo, convido você a conhecer o curso Gestão 360, cujo link eu vou colocar aqui também na descrição. No nosso próximo vídeo, nós vamos aprender como resolver essa situação em que a Helena e o Roberto se encontraram através do exercício da prática de gestão.